boa noite. Bem-vindo à nossa live. Hoje eu vou falar sobre a amamentação, né? Incentivo à amamentação. Meu nome é Nádia, eu sou enfermeira obstetra lá do Hospital Santa Isabel, né? E hoje a gente vai começar então a nossa live. Eu trouxe um mascotinho aqui que ele vai dar aula hoje comigo. Então, promovendo o aleitamento materno. A gente vai ver que a aula de hoje, eu vou dar essas aulas na teoria, mas a gente vai ver que a gente vai entender muito mais na prática do que na teoria. Então, quando vocês estiverem lá no hospital, quando vocês tiverem o bebê de vocês, aí vocês vão entender melhor do que eu estou falando, tá bom? Ó, então, as vantagens para o bebê. O que o leite materno oferece para o bebê? Então, é um alimento completo. Então, a gente sabe que o leite materno tem todas as vitaminas, tem todos os nutrientes que o bebê precisa. A gente fala que o leite materno é a primeira vacininha que o bebê toma. Então, antigamente se falava que tinha leite fraco, que o leite materno não sustentava, que era fraco. Isso na época das nossas avós, né? Geralmente os nossos avós falavam, então depois eu vou falar os mitos, então a gente sabe que isso não é verdade. Então, o leite materno é todo um alimento completo. Proteção contra infecções e alergias. Então, a gente sabe, foi o que eu acabei de falar, que é considerada a primeira vacininha do bebê. Então, ele protege contra as alergias, contra as infecções. Tem estudos que mostram que quem amamenta, né, quem toma leite materno, demora até para tomar antibiótico, se tem alguma doença, demora até para tomar um antibiótico depois de muito tempo que nasce. Então, é uma beleza. Sempre pronto e na temperatura certa. Então, a gente sabe que o leite materno é só a mãe tirar a blusa, né, e dar o peito pro bebê. E dar o peito pro bebê. Então, diferente de hoje, que a gente sabe que o leite comprado, né, esses leites artificiais, é bem caro. A gente tem que levar uma mala junto, então tem que ir com leite materno, com leite com a bolsa própria para o leite, então que tem que ter garrafa, que tem que ter água, que tem que ter toda uma preparação para fazer esse leite artificial, sendo que o leite materno já está ali, é só a mãe dar para o bebê. Promove o amor e carinho. Então, conforme a mãe está dando o leite pro bebê, libera um hormônio que chama ocitocina. E esse hormônio ajuda o bebê a ter um laço materno melhor com a mãe e com o bebê. É bom para dentição e para fala. Depois eu vou falar mais para frente por que não usar chupeta, não usar mamadeira. Então, o bico do peito vai certinho no céu da boca do neném, no neném, então é muito bom para fala e para dentição. E é bom para o desenvolvimento infantil também. Então, como eu falei, né, aumenta os laços afetivos, não só para a mãe, como para a família também. Então, enquanto a mãe está ali dando o peito para o bebê, a família acompanha junto. Então, tem o pai, tem a mãe que ajuda a mãe a segurar o bebê certinho, a posição correta. Então, envolve toda a família, não só a mãe na hora do leite materno, na hora de amamentar. Dá o peito logo que o bebê nasce, diminui o sangramento da mãe após o parto. Isso acontece porque libera o hormônio, a ocitocina. Então, é comum as mulheres relatarem que quando estão amamentando, elas sentem cólica. Vai sentir essa cólica porque é o útero voltando ao normal, que está sendo liberado esse hormônio ocitocina. Então, conforme o útero vai voltando ao tamanho normal, vai reduzindo o sangramento. Por isso que reduz o sangue da mãe após o parto. E o útero volta ao normal mais rápido, por causa desse hormônio da ocitocina. É um método natural de planejamento familiar, então quem amamenta, quem tem a menstruação bem corretinha, é que nem o uso de anticoncepcional, é mais difícil de engravidar. Mas lembrando, não serve para todas, tem que ter a menstruação bem regrada para isso acontecer. Diminui o risco de câncer de mamas e de ovários, então quem tem na família esses casos de câncer de mama, de ovários, ajuda a reduzir muito o caso. Econômico, prático e não precisa comprar. Então, como eu falei, o leite artificial a gente tem que comprar, é caro, a gente tem todo o trabalho para estar preparando esse leite, então o leite materno é muito eficaz nessa situação. Por que não usar mamadeira, não usar chupeta, chuca ou protetor de mamilo? Que é aquele bico intermediário de silicone.
maior risco de contaminação de leite e provocar doenças. Então a chupeta, a mamadeira tem aqueles bicos de borracha, então às vezes se lava, não enxuga direito, deixa cair no chão, daí já coloca na boca do nenê depois disso, então corre muito o risco de ter infecções no nenê. Atrapalha o aleitamento materno, causando a confusão do bico. Então o que acontece? Quando a gente coloca chupeta, quando a gente coloca mamadeira, o bebê ele não precisa fazer força, ele simplesmente vai sugando. E no leite materno, quando a gente dá, quando ele pega no peito da mãe, ele vai fazendo força. Então a gente vai vendo até que conforme ele vai sugando, tem hora que ele para, ele dá uma dormida, porque ele cansou. Daí a gente vai lá, tem que estimular na bochechinha, no pezinho, você vai ver que ele vai voltar. Então por isso que não pode dar chupeta, mamadeira, porque é fácil para eles mamarem a chupeta, a mamadeira e chega no peito. Não, eles têm que fazer essa força, então causa confusão dos bicos e daí ele não pega o peito, é mais difícil dele pegar o peito. Então aqui nessa foto, aqui nessa figura tem até a pega correta, então quando o neném pega ali ó, no bico e quando o neném pega aqui ó, na mamadeira, na chupeta, então causa confusões do bico. Com a mamadeira e a chupeta, pode modificar a posição dos dentes, prejudica a fala e a respiração, fazendo o bebê respirar pela boca. Então foi o que eu falei, como é fácil pegar a mamadeira e a chupeta, causa todas essas situações para o bebê, né? De prejudicar a fala, de respiração, é mais caro e é mais trabalhoso o preparo do leite artificial. E diminui o contato entre a mãe e o filho. Por mais que a mãe esteja ali no colo, com o bebê, dando a mamadeira, ela não está liberando aquele hormônio. Então, tem aquele traço afetivo, mas diferente de quando ela está amamentando no peito. Então, como eu falei, não existe leite fraco. O leite dos primeiros dias após o parto se chama colostro e é o que a criança precisa no início da vida. O colostro é aquele leite que vocês vão ver que ele é um leite mais amarelado, mais gorduroso, ele é bem rico em gordura. Então, na hora que o bebê nasce, a primeira coisa que faz é a gente falar, tá saindo colostro. Então, vocês vão ver que esse leite amarelado gorduroso. Depois que o bebê ganha alguns dias de vida, vai ter uma transição desse leite. Daí vai sair aquele leite mais aguado, mais branquinho. E por último vai sair o colostro. Por isso que a gente tem que fazer o rodízio certinho das mamas. Então a gente começa numa mama, o bebê vai sugar, 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 sugar. Daí pode passar para outra. Depois, quando ele dormir por 2 horas, quando for dar novamente, sempre tem que começar pela última mama, para conseguir pegar esse colostro no final, que é o que faz o bebê ganhar peso. E o colostro, né, como eu falei, ele protege o bebê de muitas doenças. O leite materno é um leite de fácil digestão, né? Então, algumas crianças querem mamar mais vezes. Então, é comum falar assim, ai, Nádia, mas meu bebê não para de mamar, quer meu peito toda hora. Por isso, porque é um leite de fácil digestão. É normal, então, o bebê mamar e depois já fazer cocô. Vocês vão ver que é automático. Mama, já faz cocô. Por isso que é uma fácil digestão e eles querem mamar toda hora. Então, o leite no início da mamada, né, defende o bebê contra as infecções e mata a sede, por isso que a gente fala que é um alimento completo, tem todas as vitaminas, tem todos os nutrientes, não precisa dar mais nada até o 6º mês, é exclusivo leite materno. E esse leite no final que é o que guarda o bebê, que é o colostro, quando ele vai para o final da mamada. Todos os tipos de bico, eles possibilitam a amamentação, né? A criança, ela mama o peito, né? A criança mama o peito, né? E não o bico. Não há necessidade de cuidados durante a gestação. Então, aqui a gente vê a diferença dos mamilos, né? Dos bicos. Então, tem o bico invertido, que ele é totalmente para dentro. Tem o bico plano, que ele é ali intermediário, e tem o bico protuso. Lógico que o bico invertido vai dar um pouco mais de trabalho, mas todos os bicos a gente consegue fazer a amamentação. Quando vocês tiverem o bebê lá de vocês, a gente da maternidade ajuda, a gente dá todo o apoio, a gente vai estar lá toda hora para incentivar a amamentação, para te ensinar como que faz a posição correta. E esse caso aqui, que não há necessidades durante a gestação, é que muita gente pergunta assim, se tem que passar algum creme específico, se tem que fazer algum cuidado com o mamilo. Não precisa.
tomar o banho normal, se quiser passar algum creme hidratante de corpo mesmo pode. Tomar sol faz bem, tomar sol, mas algum outro creme específico não precisa, tá bom? Então, como eu falei, não usar creme, pomada, sabão, sabonete nos mamilos, aquele banho normal, passar um creme hidratante normal, tá bom? Não espremer o peito durante a gestação, então muita gente vai falar assim, deixa eu ver se já tem leite, espreme o bico do peito. Então não façam isso, porque espremendo libera aquele hormônio ocitocina e pode agravar na gravidez, né? Por isso que não pode estar apertando o peito durante a gestação. Então, avaliar se o bico fica saliente não tem importância para a amamentação, então foi o que eu falei. Então, todos os bicos a gente consegue dar o peito, que é o peito e não o bico, e usar o sutiã ajuda na sustentação do peito. Então, todo mundo fala que na hora de amamentar, que o peito cai. Então, isso é mito. O que cai é não usar um sutiã adequado. Por isso que a gente fala para usar um sutiã bem reforçado, calça bem grossa, um sutiã que sustenta mesmo. Porque conforme o peito vai enchendo de leite, ele vai ficando maior, se não tiver uma boa sustentação, realmente cai. Então, é mito quando fala que amamentar cai o peito. Não é isso. Então, é que não está usando o sutiã corretamente. Nem tudo são flores na amamentação, né? Então a gente tem os problemas, eu vou falar dos problemas mais frequentes agora da amamentação. Então são as fissuras, né? As famosas rachaduras. Por que acontece? A gente sabe que essas fissuras acontecem porque a pega do bebê está errado no peito. Então, por isso que a gente fala para pegar corretamente, ele não tem que pegar deixa eu pegar aqui para mostrar. Ele não tem que pegar o bico aqui, né? Ele tem que pegar a auréola do peito. Então, ele fazendo a pegada corretamente, não vai ter fissuras, não vai ter lesões, tá bom? O leite empedrado, então, gente, cuidado com o leite empedrado, que a gente pega muito lá no hospital esse leite empedrado. É o que acontece, quando a mama tá bem cheia de leite, às vezes o bebê até mama, mas ele não consegue mamar o suficiente para deixar a mama vazia. Então aquele leite vai enchendo o peito e não é retirado. Então a mama vai ficar muito quente, vai ficar vermelha e vai ficar dura, mas dura igual uma pedra mesmo, e causa muita dor. Então a gente, na hora que vocês verem que o leite que a mama tá bem cheia, que o bebê não tá sugando, ou ele não consegue esvaziar a mama inteira, ou o bebê não tá pegando corretamente, a mama tá enchendo, vocês têm que fazer a retirada do leite, que eu vou ensinar depois como que faz essa ordenha, tá bom? Daí o que a gente tem que fazer? Tem muitas dúvidas, né? Porque muita gente fala assim, tem que pôr água quente, tem que pôr água fria, fica debaixo do chuveiro lá na água quente fazendo uma massagem. Então a resposta correta para isso é a água fria, tá bom, gente? A gente tem que colocar água fria, não colocar água quente nas mamas quando o leite estiver empedrado. Por quê? Porque quando a gente coloca água quente nas mamas, num certo momento vai falar, Nádia, mas eu tava lá debaixo do chuveiro, na água quente, esvaziou meu peito. Sim, só que a água quente ela faz vasodilatação, então depois vai encher mais ainda a mama. Ela dá um alívio momentâneo, mas depois volta pior ainda o caso. A água fria não, a água fria ajuda a tirar o vermelhidão, ajuda a tirar a quentura que fica no peito, e com isso ajuda a não fabricar tanto leite, ajuda vocês a fazer a ordenha corretamente e o leite desempedrar. Mastite e abscesso, no nosso hospital não é tão comum ainda a mastite e abscesso, mas aparece casos. A mastite e abscesso é quando não consegue resolver a situação do leite empedrado e aparece essa mastite e abscesso. Então é um pus realmente, né? Um cisto de pus que se localiza na mama, e muitas vezes tem que ir para o centro cirúrgico para a gente poder drenar essa mama, retirar todo esse pus, colocar um dreninho nele, na mama. Então muito cuidado, gente, não deixe chegar nessa situação. Então viu que o leite está empedrado, não consegue resolver em casa, com muita dúvida? A maternidade ela está de portas abertas para vocês irem lá a qualquer momento, para a gente te ajudar na ordenha, para te ajudar nessas informações, tá bom? E o leite está secando também, às vezes acontece do leite secar por N motivos, né? Então é mais raro acontecer isso, mas às vezes também pode acontecer. Então tudo que eu vou falar agora é mentira, tá bom? Então dá de mamar para os peitos caírem, né? Dá de mamar faz os peitos caírem, não. Então foi o que eu falei, o que faz os peitos caírem é não ter uma sustentação
adequada. Então, reforcem o sutiã, gente. Coloca um sutiã bem reforçado. Meu leite é fraco, o bebê chora com fome? Não, o leite não é fraco, não existe leite fraco. Então, às vezes o bebê chora porque realmente está com fome, porque foi o que eu falei. A digestão do leite materno, ela é muito fácil. Então, às vezes o bebê realmente quer mamar toda hora e isso é normal. Só meu leite não sustenta, né? A mesma coisa da informação lá acima, o bebê chora com fome, não. Então, o leite sustenta sim, tá? Criança que nasceu antes do tempo, muito pequena, não pode mamar. Então tá errado aí que tem que incentivar realmente o leite materno. Então, essa criança é prematurinha, às vezes a boquinha do neném é pequenininha e o bico é um pouquinho grande, não consegue pegar. Então a gente dá numa seringuinha, dá no copinho, incentiva a fazer ordenha para o bebê pequenininho tomar o leite materno, tá bom? Então foi o que eu falei, tem muitas vitaminas, tem muitos nutrientes, faz o bebê engordar, então é ótimo. Se o bebê arrotar mamando, né, dizem que o bebê pode secar ou inflar, não, é mentira isso, tá bom? Então sempre que depois do neném mamar, tem que deixar uns 20 minutinhos pro bebê arrotar, daí sim pode pôr na caminha. E mãe que trabalha fora não pode amamentar? Pode amamentar sim, depois eu vou mostrar como que a mãe pode estar fazendo esse procedimento de amamentar enquanto trabalha. A legislação brasileira protege a amamentação, né? Então, a redução de 1 hora na jornada de trabalho para amamentação. Então, quem trabalhar fora tem esse direito de sair do trabalho e 1 hora para amamentar o bebê, depois voltar. Alojamento conjunto após parto, mãe e filho juntos no mesmo quarto, enfermaria 24 horas por dia. Então lá no hospital, gente, assim que o bebê nasce, eles não ficam com a gente no berçário, eles vão ficar no quarto com vocês. Então tem lá a cama da mãe, o bercinho do ladinho da cama, então é vocês que vão estar cuidando. A enfermagem ajuda, mas a gente vai ensinar como que faz a troca de fralda, como que amamenta, como que dá um banho, tá bom? Então o bebê não fica mais com a gente no berçário, fica com vocês ali no cantinho da sua cama. E a norma brasileira, né, para comercialização de alimentos para lactantes como criança de primeira infância, que é bico, chupeta, mamadeira, né, a gente não indica logo no começo para não ter essa confusão dos bicos. A concha para amamentação, né, essa concha não é todo mundo que precisa ser utilizado, então a gente indica realmente, se quem precisar a gente indica, a gente fala, o ideal é você usar uma concha. Então essa concha tem um furo, né, no meio, você coloca, aqui tá falando como que coloca, né, coloca a concha sobre o sutiã e o mamilo dentro do orifício, fechar o sutiã e faz o mesmo procedimento na outra mama. Essa concha serve para quem tem muito leite, serve também para a mama não empedrar, então vai caindo, tem um depósito ali na conchinha, então o leite vai caindo ali na concha. Serve também para quem não tem o bico é muito invertido, serve para estar fazendo o bico, mas foi o que eu falei, não é para todo mundo e quem precisar a gente indica lá na maternidade. Antes de abrir para dúvidas, né, eu vou falar como que a gente, que é para as mães que trabalham fora, como que elas podem fazer para armazenar o leite em casa, para elas estarem dando para o bebê ou quem ficar com elas, né, que pode oferecer o leite materno mesmo em casa. Então, a primeira coisa, tem que lavar bem as mãos e fazer a ordenha das mamas. A ordenha das mamas é desse jeito. Eu vou chamar meus ajudantes aqui, só para segurar o microfone. Então, para fazer a ordenha das mamas, a gente primeiro tem que lavar bem as mãos, né? E com um dedo indicador e um polegar, a gente vai colocar bem aqui em cima das mamas. E o movimento é tipo um movimento de apertar, é que nem um vai e vem, porque o leite fica bem nessa partezinha aqui, ó, as glândulas. Por isso que a gente fala que não importa o bico, que o nenê tem que abocanhar bem toda essa parte. Então a gente vai fazendo esse movimento e vai ordenhando o leite. Para fazer esse armazenamento, o ideal é usar um copo de vidro com tampa de plástico. Então, ferve água quente, esteriliza o pote e daí a gente começa a ordenha. Fazendo essa ordenha dentro do pote, o ideal é a gente colocar a data e a hora para a gente ver quanto tempo que está a validade. Na geladeira a gente consegue deixar até 8 horas e no congelador por 15 dias. E é importante colocar a data de validade e o horário para saber certinho esse tempo para não passar do prazo. Passou do prazo, infelizmente tem que jogar fora, daí não serve mais, tá bom? Então quem trabalha em casa pode estar fazendo esse tipo de
de ordenha, né, e congelando. E daí para esquentar, como a gente faz? A gente coloca uma água em banho-maria. Assim que esquentou a água, a gente retira a panela do fogo, daí sim bota o leite. Daí esse leite vai aquecer em banho-maria, daí a gente dá pro nenê. Ou dá na seringuinha, ou dá num copinho, justamente para não confundir os bicos, tá bom? Então a mãe tá trabalhando, tem como? Então quem tiver em casa, o pai, a sogra, a mãe pode estar fazendo esse processo com o nenê, tá? Acho que é isso. E rapidinho, tem as posições. Tem as posições também, a gente tá muito acostumado a fazer só aquela posição tradicional do bebê, né, para amamentar. Então, às vezes, o bebê não pega nessa posição tradicional, a gente pode estar fazendo outras. Então, tem essa que é a tradicional, tem a do cavalinho. Então, essa do cavalinho que a gente pode estar sentado em pezinho, a gente segura. Obrigada. É assim, essa posição, então sentadinha ou segura. Tem a posição invertida, que é quando a cabecinha tá pra dentro mais perto aqui do meio do seu corpo. Tem a outra posição, que ela é mais deitadinha assim, tá bom? Todas essas posições servem pra gente estar utilizando. Daí vocês veem qual é o melhor, um lugar bem confortável. Minha orientação é que vocês procurem um lugar bem confortável. Para dar o leite materno, tá bom? E tem todas as posições, vocês veem qual que você se adapta melhor com o neném. Nádia, eu tenho uma pergunta. Sobre a mamada, o ideal é que o bebê se alimente nas duas mamas ou em cada mamada, uma mama por vez? Não, o ideal é nas duas mamas. Então, por exemplo, o bebê estava dormindo, o neném acordou. Daí, quando ele voltar na mama, ele volta na última mama que ele mamou, para pegar o colostro que faz o leite engordar. Então o bebê tá mamando, 15 minutos já é suficiente na última mama, né? Quando começar, troca de mama. Daí o neném mama, vai dormir novamente e repete o processo. Volta na última 15 minutos e troca de mama. Importante as duas mamas. Gente, muito obrigada, viu? Temos uma pergunta? Tem alguma preparação para os seios? Já ouvi falar que tomar sol nas mamas ajuda. Isso procede? Isso, o sol nas mamas ajuda, né? Procede sim. Não tem nenhum outro cuidado específico, né? Então não precisa passar pomada, não precisa fazer nada disso. A gente fala do sol porque ele ajuda a não rachar, não ajuda a não ter fissuras, né? Depois. Só que a gente sabe também que essas fissuras é da pega do bebê errado. Então o sol não faz mal. Quem quiser pode estar tomando o sol até as 10 horas por 15 minutos. Não tem uma preparação específica. Às vezes 15 minutos antes do bebê mamar, vocês podem estar fazendo uma massagem para amolecer um pouquinho o leite, fica mais fácil para o bebê pegar, é a única coisa. Bucha vegetal antes? Não precisa da bucha vegetal antes, eles falam que serve para preparar o bico, mas não precisa, tá bom? Foi o que eu falei, eu não preciso de nenhum cuidado específico, na hora que o bebê for pegar, falam da bucha também, que prepara o bico fica mais durinho, a espessura fica mais grossinha, para o bico não rachar, por isso que falam da bucha vegetal, mas não precisa. Tem um caroço na mama esquerda. Teria já que ter feito uma cirurgia. Isso pode me atrapalhar na hora da amamentação? Não, geralmente tem pessoas que têm cisto, mas tem que ver do que é esse nódulo, né? É um nódulo, que nem a gente fala, um cistinho, o que, né? Então o ideal seria estar falando com um AGO pra gente estar vendo o que é esse nódulo. Mas geralmente quem tem nódulos normais, que aparecem no ultrassom, né? Essas coisas, não tem nenhum problema de amamentar. Higiene antes e depois da mamada. O próprio leite materno já faz a higienização, então você pode estar passando o leite materno antes e depois de cada mamada. Algo mais? Tem mais perguntas, gente? Vocês ajudam e ensinam
ensinam a pegada certinha? Sim, a partir do momento que nasce o bebê, a gente vai nos quartos, a gente vê se o bebê tá sugando bem, a gente ensina como que faz todas as pegadas, ensina essas posições. E se vocês forem para casa, vocês tiverem dúvida, vocês podem estar voltando lá a hora que for, que a gente vai ajudar na amamentação. Porque às vezes acontece realmente da pessoa ir pra casa, a mãe ir pra casa e falar: ai, Nádia, eu vim pra casa, mas eu não sei se meu bebê tá pegando direito, eu posso dar um pulinho aí? E a gente tá de portas abertas pra irem lá pra gente orientar. Bico de silicone é indicado? Então, a gente indica o bico de silicone se precisar utilizar realmente. Então, quando você estiver na maternidade, a gente vai indicar, ó, você é indicado usar o bico de silicone ou não. Então, quando a gente estiver lá, a gente orienta se precisa ou não. É muito raro utilizar o bico de silicone, são poucas pessoas realmente que precisam, a maioria não precisa. Mais alguma pergunta? Muito obrigada, gente. Tchau, até mais.